Quero pensar um pouco sobre o seguinte tema: o que fazer quando as coisas vão mal em sua casa? O que fazer quando as coisas vão mal em sua casa? O texto que eu quero usar como ponto de partida para a nossa reflexão, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de número 20 a 23, que dizem assim: os filhos de Efraim, Sutelá, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutelá, Ézer e Eleade, foram mortos pelos homens naturais de Gade, quando desceram para tomar o seu gado. Pelo que Efraim, seu pai, chorou-os por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois, juntou-se com a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho. Ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Depois juntou-se com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Era uma vez um homem que tinha passado toda a sua vida trabalhando e que juntara todos os centavos que ganhava. Ele era realmente um mão de vaca. Antes de morrer, disse à mulher: ouve bem, quando eu morrer, quero que você pegue todo o meu dinheiro e que coloque no caixão junto comigo. Não vou deixar nada para ninguém. Eu quero levar todo o meu dinheiro para a minha próxima encarnação. Quero nascer milionário, pois nessa vida só vim para trabalhar como uma besta. Dito isto, obrigou a mulher a jurar que, quando ele morresse, ela colocaria todo o seu dinheiro dentro do caixão junto dele. Um dia, o homem morreu. Foi colocado dentro do caixão, enquanto a mulher se mantinha sentada ao seu lado, toda de preto, acompanhada pelos amigos mais chegados da família. Quando terminaram a cerimônia, e antes de o celebrante se preparar para fechar o caixão, a mulher disse: só um minuto, vou lhe fazer a última vontade, disse ela com muitas lágrimas. Tinha uma caixa de sapatos com ela na sua mão, aproximou-se e colocou-a dentro do caixão, juntamente com o corpo, e assim se despediu do seu adorado marido. Um amigo íntimo, sabedor da última vontade, disse o seguinte: eu espero que você não tenha sido doida o suficiente para colocar todo aquele dinheiro dentro do caixão. Ela respondeu: claro que sim. Eu prometi a ele que colocaria aquele dinheiro junto dele, e foi exatamente o que fiz. Quer dizer que você está dizendo que colocou todo o dinheiro, todos os centavos que tinha dentro do caixão com ele? Claro que sim, respondeu ela. Juntei todo o dinheiro, depositei-o na minha conta e passei-lhe um cheque. E foi isso que eu coloquei dentro do caixão. Conclui o texto dizendo: todas as mulheres inteligentes tenham uma ótima semana.
O que fazer quando as coisas vão mal em sua casa? Primeira frase de um épico da literatura mundial, chamado Ana Karenina, escrito por Leon Tolstói, escritor russo. Ele abre aquele livro, Ana Karenina, que inclusive se tornou filme, dizendo o seguinte: todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Falar sobre as coisas irem mal na casa, certamente que afeta muita gente. Eu estou falando aqui para um auditório de pessoas da igreja, de gente que visita a igreja, de gente de outras confissões religiosas que, se não aqui, pelo menos através da transmissão online, pela internet, ou assistindo posteriormente a gravação dessa mensagem, pessoas que, se não elas mesmas, conhecem alguém cuja família, cuja casa, cujo lar está indo muito mal, muito mal. E é exatamente pensando nisto que eu quero falar. O texto nos fala da experiência de Efraim. Para ele as coisas iam mal, diz o texto no versículo de número 27. E a razão era uma razão pontual, uma razão que naturalmente traz um abatimento para a família. A situação que aqui é descrita e afirmada, que as coisas iam mal na sua casa, foi uma situação provocada pela morte de Ézer e Eleade, que foram mortos pelos homens naturais de Gate, ou seja, perdeu 2 filhos. E sem dúvida alguma que perder um filho já em si é uma grande tragédia. Que dirá perder 2? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, não consegue sequer conviver, ainda que rapidamente, com o pensamento da possibilidade de perder um filho, de perder uma filha. Aqueles que já viveram essa fatalidade me dizem que não conseguem se recuperar, conseguem até conviver, conseguem até tocar a sua vida, conseguem até voltar às suas atividades, mas é impossível conviver com o trauma da perda de um filho, que dirá 2. E foi exatamente essa situação que fez com que as coisas na casa de Efraim fossem mal. Verso 23 diz: as coisas iam mal na sua casa. Há hoje, modernamente, circunstâncias outras que afetam a família, para as quais a afirmação se encaixa com muita exatidão. Como disse, eu estou seguro de que eu estou falando aqui para pessoas que olham para as suas casas, que olham para os seus lares, e ainda que não seja a situação pontual da perda de um ente querido, de um filho, mas olham para as suas casas e lá na mente concordam, até se projetam dizendo: de fato também na minha casa as coisas não vão bem, ou vão mal. Todas as famílias passam invariavelmente por problemas, exatamente por ser a família constituída de gente normal. Não há uma só família que em algum momento da sua vida não viva algum tipo de conflito.
E eu não estou me referindo aqui àquelas brigas homéricas, como naquela ocasião já relatada aqui tantas vezes, vivenciada por mim e pelo diácono Edilson, que aqui está. Onde é que está o Edilson? Ali aquele nosso vizinho, você lembra, Edilson? Na república onde morávamos, um casal que se mudara para o apartamento ao lado. Acredito que ainda vivendo a lua de mel. E naquela noite, penso eu que todo o enxoval se estilhaçou na parede, porque o que havia de prato sendo jogado, o que havia de objetos sendo quebrados, e os meus amados hóspedes diziam: você é pastor, tem que fazer alguma coisa. E lá fui eu, quando eu abro a porta, hoje eu não faria isso, lógico, o cidadão que eu não lembro o rosto, se estiver aqui, amigo, você, Deus te abençoe. Quando eu abri a porta, saiu um camarada mal encarado e fez uma pergunta que me fez embranquecer. Porque negro não fica vermelho, fica branco. Me fez embranquecer. O que você quer? E eu disse assim: eu estou olhando a paisagem. Não estou me referindo a esse tipo de problema. Eu estou me referindo, por exemplo, a uma circunstância que desestabiliza na forma da enfermidade. Uma enfermidade que aparece na vida de um dos dois. Conheci aqui em Barra do Piraí um casal que, com 3 meses de casado, uma fatalidade se abateu sobre a família e invalidou um dos cônjuges. 3 meses de casado. É uma situação que foge ao nosso controle. Uma situação de uma doença incurável, fruto de um exame de rotina. E quantos fazendo um exame rotineiro, todo aquele trabalho de exames, de exame de sangue, por aí afora, e raio-x, e de repente o médico olha com semblante tenso, detecta uma pequena transformação, uma pequena mancha, investiga mais e vem um diagnóstico que faz sucumbir toda a família. É um câncer. Em muitos casos, já vi acontecer aqui que em 3 meses, pega um indivíduo bem ativo e em 3 meses ele está na sepultura. Quem de nós está livre disso? Mas eu não estou me referindo a esses problemas, que são problemas fora do nosso controle, que fogem à nossa capacidade de administração, como era o caso de Efraim, que perdeu os 2 filhos. Mas há, sem dúvida, problemas que ameaçam a família e a põem em risco de sobrevivência, de permanência. Eu quero apontar aqui na minha introdução alguns sinais, alguns indícios, alguns elementos que fazem parte do diagnóstico de uma família onde as coisas estão indo mal. Às vezes aquele casal que anda junto na rua, dentro do carro conversando, porque todos nós temos uma capacidade de camuflar conflitos íntimos. No convívio social parece que está tudo bem, somos capazes até de andar de mãos dadas, capazes até de expressões carinhosas, meu bem, minha gatinha, meu amor, expressões ditas apenas para a manutenção da aparência,
Porque, sobretudo no Ocidente, mais ainda no Brasil, nós somos muito levados a uma postura que responda ou que dê uma aparência à sociedade. Mas na intimidade, dentro de casa, quando a noite cai, quando as portas se fecham e quando todos estão dentro de casa, a máscara cai, a fantasia é retirada, e aquela ficção mostrada para a sociedade dá lugar à realidade de fato de uma família que não vai bem. E quais são os indícios? Um deles, discussões violentas, gritos, ofensas verbais, expressões verbais que apenas servem para externar no tom da voz, nos gritos, na agressividade verbal, o que o indivíduo gostaria de fazer fisicamente. Na verdade, podemos até dizer que quando as agressões ou as discussões violentas penetram no relacionamento conjugal ou familiar, é uma evidência clara de corações que estão distanciados. Quando corações estão aproximados, não há o grito, não há discussão violenta. E eu não estou me referindo aqui àquela questão que é do temperamento do indivíduo. Tem gente que gosta de falar alto, e às vezes a gente pensa que ele está brigando. Não está brigando, é o jeito dele. Você conhece alguém assim? É da sua natureza. Ele fala alto: ô mulher! E ela responde: ô marido! Mulher, você já fez isso? Aí o vizinho fica olhando se eles estão brigando. Não estão. É o jeito deles. Eu não estou me referindo a esse tipo de tom alto. Mas é claro que gritos, discussões violentas representam corações distantes. Se não, vejamos. Quando a gente namora, ninguém fala com a namorada ou com o namorado aos gritos, porque se falar, desiste, não casa não. Porque se grita no namoro, vai voar liquidificador, panela e tudo mais do casamento. No namoro, como é que é? É o sussurro, benzinho, não é verdade? É um cochicho. Fala no ouvido da namorada, ela se arrepia todo. Não é assim que acontece. Sabe por quê? Corações próximos, o tom de voz diminui. Corações distantes, ainda que fisicamente um esteja próximo do outro, mas os corações estão distantes. Como é que um coração distante do outro vai alcançá-lo, senão através dos gritos, das expressões agressivas, da discussão violenta? E esse, sem sombra de dúvida, é um sinal de que as coisas vão mal na família. Mas há um outro indício: agressões físicas. A violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação. E é abordada hoje como um problema de saúde pública em todo o mundo. Especialmente a violência chamada violência intrafamiliar, que é aquela que se refere a todas as formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família. É aquela expressão de ofensa do pai para o filho: você é um burro, você é isso, você é aquilo. Usam todas as expressões ofensivas em relação aos seus filhos, sem se darem conta
do trauma que estão causando àquele menino, àquela menina. Porque uma palavra agressiva dita por alguém na rua não tem o peso de uma palavra dita agressiva por alguém que tem um peso, um significado emocional, psicológico e até espiritual na vida da pessoa, que seja, quais sejam pai e mãe. Quantos adultos carregam na sua memória o trauma de lá na sua infância, terem ouvido palavras tão duras que lhes feriram profundamente a alma. E isso mostra que a família não vai bem. Podemos incluir aí também as agressões físicas, a conduta que afeta a criança, crianças traumatizadas, criança que cresce num ambiente de violência, vai se tornar um adulto violento. Você entendeu o que eu disse? Criança que cresce num ambiente de violência, onde pai e mãe são violentos entre si, onde os irmãos são violentos, onde os pais são violentos com os filhos, onde na velhice os pais, já idosos, sem o vigor físico, alimentaram durante toda a vida dos seus filhos o estigma da violência, e como um bumerangue, aquele instrumento que vai e volta, agora na sua velhice, aquele homem que outrora criou seu filho, a sua filha, debaixo de uma intensa violência verbal, às vezes até violência física, agora recebe o troco, porque agora ele está envelhecido, sem força, e encontra um filho que o espanca, que o trata como uma coisa. Eu estou falando de situações absolutamente modernas e contemporâneas, e sem dúvida, isso é um indício de que a coisa vai mal nessa casa. A Bíblia diz, na experiência de Efraim, as coisas iam mal na sua casa. Mas há um outro indício também de que as coisas vão mal na casa. A cultura do silêncio na comunicação. O silêncio da comunicação na família é o que o sal em excesso representa para a saúde física, ou seja, morte silenciosa. Agravado com o fato de que hoje há um elemento que concorre, conspira terrivelmente para a perda da comunicação na família, que é um objetozinho chamado celular, que alguém denominou chamar de a nova maconha. E aí eu quero dizer que tem muito maconheiro de celular, não vive sem ele, dorme com ele. Quando dorme, silêncio na comunicação, famílias que não conversam, não tem diálogo, é um indício de que as coisas vão mal na família. Estão me acompanhando? Sim ou não? Sim. Mas ainda há um outro indício. Sabe qual é? Da família moderna, que aponta para o fato de que a coisa vai mal na casa. Vício em pornografia. Senhores e senhoras, é algo que está se tornando assustador. O governo norte-americano está lentamente acordando para o problema da pornografia lá na América e divulgou um relatório em 2012 que diz que 1 em cada 3 meninos, 1 entre cada 3 meninos, entre 10 a 13 anos,
já viu conteúdo sexual explícito online, com 4 de cada 5 deles se tornando consumidor regular antes dos 16 anos. É uma estatística assustadora, porque a facilidade de entrar no mundo virtual, no sexo virtual, está na ponta do dedo num celular. É trágico, por exemplo, quando um pai dá para um menino de 5 anos um celular e não exerce nenhum tipo de controle àquilo que o menino está acessando. E é sabido que adultos que estão marcando encontro com crianças, pedófilos, marcando encontro com crianças, atraindo-as para encontros, muitas vezes pela facilidade que elas têm de terem acesso ao mundo virtual do sexo. É algo trágico. Você sabe por que a pornografia é venenosa? Porque ela constrói uma realidade de satisfação virtual. Na verdade, o indivíduo, ele começa a se satisfazer no mundo virtual com a pessoa que ele não conhece. Quando casado, começa a ter problema no casamento, porque a relação virtual sempre será para ele maior do que a relação no mundo real. Porque o que é virtual trabalha com o imaginário, e o imaginário não tem limite. É por isso, irmãos e irmãs, que uma pessoa, no caso dos homens, uma mulher seminua se torna mais sedutora do que a mulher totalmente nua. Sabe por quê? Há um mecanismo fácil de entender. A mulher seminua projeta o homem na dimensão do imaginário. Por isso a pornografia é danosa. Afeta o casamento. No caso do moço solteiro, ele vive conflitos tremendos, porque está cheio de hormônios de libido a todo vapor. Ele não consegue desenvolver uma vida espiritual saudável, porque a sua mente está impregnada das mensagens advindas do seu contato com a pornografia. Todos estão dormindo na casa, e ele com seu celular, visitando sites pornográficos. Talvez seja essa uma das razões que expliquem o fato de que tem sido crescente o número de jovens membros das igrejas que estão tendo relacionamento sexual fora do casamento. Imagine um menino cheio de hormônio, a 1000 por hora, se alimenta na sexta-feira à noite da pornografia, chega no sábado e encontra a namorada. A mente propulsora dele está impregnada disso. Não vai conseguir orar com a menina nunca. Namoro cristão, que a gente está propondo aqui, é absurdo para o mundo aí fora. Mas fala sério, o mundo tem alguma coisa para dizer para a gente? Sim ou não? O mundo de cabeça para baixo, enlouquecido, o mundo apodrecido, que desconstrói a família de forma violenta. Não sei se você lembra do texto que eu li domingo passado aqui, que texto louco. Texto louco. Desconstrói a família. Eu fico pensando o que vai ser das gerações, frutos dessa geração tão permissiva, tão elástica, tão fragmentada, onde após a primeira menstruação, a mãe dá para sua filha
uma quantidade de preservativos para que ela não engravide. E pasmem, isso acontece inclusive entre famílias cristãs. É triste. Então esse é um indício. Por fim, porque a proposta da mensagem é o que fazer quando as coisas vão mal na sua casa. Você está acompanhando? Mas há um outro monstro que afeta a família de forma terrível: a infidelidade. A nossa cultura tem sido uma cultura que relativiza absolutos. Eu não pedi permissão à minha esposa, mas eu creio que ela não vai ficar aborrecida. Quando se preparava para casar, a médica se espantou porque ela era virgem. Como pode? Como assim? Como pode isso? É uma cultura que relativiza absolutos. Talvez a minha fala deixe algumas pessoas tremendamente desconfortáveis nessa noite. Queira a Deus que isso aconteça. Porque eu estou lhe chamando para um projeto de família que dá certo. É o projeto focado, estruturado, baseado na palavra. Esse dá certo. Vemos indefesos uma avalanche de distorções relativas à fidelidade no lar. Vejo às vezes aniversário de crianças. Eu sei que não fazem com maldade, mas me leva à reflexão. Terminado, parabéns para você, emendo. Com quem será? Com quem será? Com quem será que fulano vai casar? Ele aceitou, tiveram 2 filhinhos. É assim mesmo? A criança está cantando, sabe por quê? Isso entra como algo normal. Amigos, amados, igreja, isso não é normal. Casamento à luz da Bíblia é até que a morte o separe. Há cláusulas de exceção, é verdade, mas a exceção não é regra. E a minha fala aqui não é para penalizar você, amigo, que está aqui vindo de um casamento que não deu certo. A fala não é para trazer um peso de culpa a você, de forma alguma. A fala é no sentido de lhe ajudar a ir com cautela. Eu diria que depois da conversão, a decisão mais importante na vida é com quem eu vou me casar. Eu acredito, namorei 2 anos a Débora. Noivamos 1 mês. Noivamos no dia 1º de janeiro de 1985. Estou certo? Casamos no dia 2 de fevereiro de 1985. Você acha que a gente não tinha impulso normal? Se cortar aqui, você pensa que sai água benta? Óleo ungido? Somos normais. Mas aprendemos a desenvolver um relacionamento de respeito, de forma tal, já disse isso aqui, e eu não vejo isso como exemplo, tem que ser a regra. Namorávamos no sábado, a cana lá na casa dos meus sogros era dura, tinha que ser até às 10 horas. Hoje o pessoal começa às 10 horas.
10 horas tinha que acabar. E quando terminava um culto de domingo, então, irmão, que tinha aquela fila de irmãos querendo conversar com o pastor, aí eu olhava para o relógio, ai meu Deus, não vai dar hoje para dar um beijo na minha esposa, na minha namorada. Mas eu nunca encurtei atendimento por causa disso. Às vezes não dava muita vontade, não. Namorávamos no sábado, e não tinha nenhum constrangimento de domingo de manhã vir pregar sobre santidade. Lá na igreja onde ela era membro, eu era o pastor dela. Pastor, você é especial? Não. Sabe por quê? É princípio bíblico. A gente está vivendo um mundo tão estranho que aquilo que deveria ser regra vai se tornando o quê? Exceção. O adultério sempre foi a de ser pecado. E na medida em que nos acostumamos com a abundância de casos de infidelidade, corremos o risco de banalizarmos o próprio pecado de infidelidade. É a cultura. O camarada que tem a esposa e tem a amante. E normalmente é descoberto por uma situação constrangedora. Constrangedora. O texto diz: as coisas iam mal na casa de Efraim. Mas o foco maior da minha fala nessa noite é o seguinte: o que fazer? Se as coisas não forem bem na sua casa, amigo, irmão, querido, o que fazer? Essa que é a grande questão. Eu quero sugerir 3 coisas para você fazer. Primeiro, permita que Jesus entre em sua família. Primeira coisa. Jesus não força a entrada na família de ninguém. Ninguém é obrigado. Ele quer entrar. Ele quer ser convidado a entrar na sua casa, como falamos domingo passado. E a verdade é que quando Jesus entra em uma família, por pior que ela esteja, alguma coisa boa vai acontecer. Amém, irmão? Por exemplo, no casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, Jesus levou alegria. Na casa de Pedro, Lucas capítulo 4, Jesus levou cura. Na casa de Cafarnaum, capítulo 5 de Lucas, Jesus levou restauração. Na casa de Levi, Lucas capítulo 5, Jesus levou perdão. Na casa de Jairo, Lucas capítulo 8, Jesus levou vida para uma menina que estava morta. Na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, que recebeu Jesus em sua casa, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar em sua casa, me convém entrar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus em sua casa, e Jesus deu a ele salvação. O que fazer então, quando as coisas vão mal? Primeiro de tudo, convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para o seu casamento. Aqueles jovens que vão se casar, noite de núpcias, primeira coisa que o casal deve fazer é orar junto. Senhor, abençoe o meu casamento, abençoe meu lar, abençoe minha vida, os filhos que terei, porque, gente, família é algo tão sério. Quando vem os filhos, o desafio que é criar um filho num mundo tão relativizado como é este. E aí eu preciso dar uma palavra àquele que é pai, que é mãe, que tem filho pequeno. Amigo, irmão querido, por favor, atente para o fato de que criança gosta de igreja.
E quantos pais que bobeiam, não encorajam o filho a vir à casa do Senhor aprender a palavra de Deus. Criança gosta. Aí chega um momento na vida que ele começa a receber a pressão lá de fora. Você sabe por que é importante trazer a criança à igreja? A educação da casa é fundamental. A igreja é uma parceira. Porque enquanto a criança aprende em casa e aprende na igreja, recebe os valores, vai chegar um momento na vida em que ela vai colocar em prática os valores. E se não tiver valores? Pai, mãe, por favor, olhem para esse pastor que já é avô. O que está em Provérbios 22:6 é princípio. Instrui, ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra hebraica, ali traduzida por ensinar ou instruir, sabe qual é? Treina. Treina a criança no caminho que ela deve andar. Treina. Treina falando, treina com exemplo. Nada impacta mais o coração de um filho ou de uma filha quando ele chega em casa ou abre a porta do quarto e se depara com o pai de joelhos orando, ou então quando de madrugada ele se revira na cama e abre os olhos e lá está o pai ou a mãe com a mão estendida, muitas vezes com lágrimas nos olhos, dizendo: Deus, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha. Isso gera um impacto permanente na vida daquele menino que vai se tornar um adulto depois. Que é assim que nós fazíamos com os nossos filhos. Então, o que fazer quando as coisas vão mal? Em primeiro lugar, convide Jesus para entrar na sua família. Convide Jesus para entrar no seu coração. Amigo, quando Jesus entra na casa, muda tudo. Quantas casas que são verdadeiro inferno. Ninguém se entende. Jesus entra e as coisas começam a mudar. Aqui nessa congregação, inúmeros exemplos. Estão entendendo, irmãos? Amém? Está compreendendo? Segundo lugar, o que fazer quando as coisas vão mal na casa? Busque ajuda com quem pode lhe ajudar. Há uma questão cultural que se torna um impedimento para as pessoas buscarem ajuda em questões familiares. Nossa comunidade tem encorajado a participação dos casais em encontros como Casados para Sempre, que já começa agora com 3 turmas, que é um curso onde a pessoa aprende princípios para a família, Ministério da Família. Queremos ter cursos para noivos e tantas outras áreas para ajudar a pessoa a organizar sua vida sentimental, trabalhar com aqueles que estão sós, aqueles que entraram naquela faixa de que não se consideram mais jovens, mas também não são pessoas casadas, gente que vive muita luta íntima, que vê os anos passarem e vão começando a imaginar: será que eu vou ficar para titia, para titio? Aí vê aquele menininho que ele viu crescer na igreja, e o menininho foi crescendo, já passou em altura, se casa, já tem filho e tem um sentimento de avô, tio. A gente precisa trabalhar com esse pessoal. A gente quer ter um segmento de ajuda a essas pessoas. Mas a cultura que há vigente na questão familiar é a seguinte:
briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você já ouviu isso? E quantas pessoas que poderiam buscar ajuda no início, porque ninguém nasceu sabendo ser pai, sabendo ser filho. Ninguém nasceu sabendo ser casado. Ninguém, é um aprendizado. Quem já foi casado, está casando ou pensando em casar outra vez, precisa entender que a sua chance de errar diminui. Não pode repetir os mesmos erros. Ninguém nasce sabendo. Por isso, é importante buscar ajuda. Quando uma família busca ajuda, sabe o que acontece, irmãos? É o que eu vejo nos atendimentos de gabinete. Eu acredito que não sou o único pastor que viva isso. Quando uma família busca ajuda, muitas vezes, a relação já está tão adoecida que há pouco a ser feito. Demorou muito. A cultura de, não vou falar para ninguém. Não buscou ajuda. Uma ajuda no início do conflito pode determinar a solução para o problema. Mas fazer isto tardiamente, muitas vezes representa não ter mais o que fazer. É orar e pedir a Deus que intervenha com o milagre. O que fazer quando as coisas vão mal na casa? Primeiro, permita que Jesus entre em sua família. Você entendeu isso? Ele quer entrar na sua casa. Quer entrar na sua casa, entrando na sua vida, porque quando entra na vida de uma pessoa, a casa começa a ser mudada. Ele quer entrar na sua vida para entrar na sua casa e mudar a sua história, mudar a sua família, fazê-la diferente. Eu fico muito à vontade para falar isso, sabe por quê? Porque eu venho de uma família que só era briga. Só briga, só tensão, só ofensa, só bate-boca, só humilhação. Pela misericórdia de Deus, aquela história não se repetiu na minha própria família. Não significa dizer que às vezes eu não fique aborrecido, ou a Débora. A gente é humano. Mas há uma cumplicidade tão legal, gente. E eu sei que há outros casais aqui que experimentam da mesma coisa. Em último lugar. Então, o que fazer quando a coisa vai mal na casa? Em primeiro lugar, o quê? O quê? Convide Jesus para entrar em sua casa. Em segundo lugar, busque ajuda. Mas busca com a pessoa certa. Tem gente que está buscando com a pessoa errada. Sentou no banco, está esperando o seu nome. Tem gente que está tão angustiada que fala para o primeiro. E às vezes fala para alguém que está pior do que ele. Busca ajuda. Especialmente a ajuda de um homem ou de uma mulher de Deus. Que vai ouvir você com amor e vai dizer assim, olha, vamos orar sobre isso. Deus pode mudar a sua história. Tem gente que vive de tentativas. É natural você querer encontrar alguém com quem você possa envelhecer junto, mas amigo, irmão, especialmente mulheres. Não permitam que a necessidade de ter alguém ao seu lado lhe faça baixar o nível. Qualquer um serve. Não. A última coisa a ser feita, aquilo que eu estou sugerindo a você,
as coisas iam mal na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua vida. Busque ajuda. Terceiro lugar, tome uma decisão. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que já ouviram tanta coisa, mas não decidem. Não tomam decisão. Namoram 12 anos. Noivam mais 5. Sinal de que não vai dar certo. Tome decisão. Primeiro quer comprar casa, compra casa. Depois tem de equipar a casa, equipa a casa. Depois tem de comprar televisão de 60 polegadas. Depois tem de comprar um carro. Depois tem de comprar um sítio. Menina, sai dele. Verdade. Na escala de valores da pessoa não entra família. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Ei, eu sei que essa fala, dentro do meu coração, sabe o testemunho que o Espírito Santo me dá aqui dentro, é de que algumas pessoas, que eu nem sei quais são, estão desconfortáveis agora. Tome uma decisão. Josué decidiu tomar uma posição em favor da família. Sabe o que ele disse? Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Ele olha para o povo de Israel. Josué 24, 14, ele olha para o povo de Israel. E disse assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Olha a decisão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoa pessoas que tomam posição. Posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há muita gente aqui que só falta um pouquinho. Mas esse pouquinho se torna o tudo, porque não decidem. E quem não decide, fica andando em círculo. Você sabia que o povo de Israel podia chegar à terra prometida em 11 dias? Levaram 40 anos, rodando, 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 rodando. Tome posição. Deus nos abençoe. Você entendeu a palavra? O que fazer quando as coisas vão mal na casa? Primeiro, convide Jesus para a sua vida e sua família. Segundo, busque ajuda. Terceiro, tome posição. Curve a sua cabeça. Oh, eu sei que o Espírito de Deus está falando aqui com algumas pessoas. Você é tão amado de Deus, você não tem nem noção. Você é tão amado de Deus. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas. Eu quero orar por você. Vou convidá-lo a uma tomada de posição
pública. Estou dizendo isso para que você já vá pensando. Quero lhe convidar, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, que o faça nessa noite. Quero convidar você que já fez a sua decisão por Cristo, mas ainda tem resistido em entregar tudo. Quero convidar você que já serviu a Cristo, mas se deixou enredar na sua vida, equívoco após equívoco, escolha errada após escolha errada, e hoje olha para trás e diz: meu Deus, não valeu a pena. Quero convidar você que nessa noite percebe que as coisas vão mal na sua casa, a que você saia daqui hoje encorajado a buscar ajuda. Há tanta gente de Deus que pode orar por você, que pode lhe ouvir com amor, que pode lhe aconselhar. Saia daqui hoje desafiado a buscar ajuda. Mas quero convidar você também a tomar uma posição hoje. Primeiro, em relação a Cristo. Talvez você precise lançar fora alguma coisa. Por quanto tempo, amigo, você vai continuar carregando um trapo, quando Deus quer lhe dar vestes novas? Por quanto tempo você vai ficar arrastando um saco velho de lixo, na forma de vícios e tantas outras coisas, quando Deus quer lhe dar roupas novas, vestes reais, uma vida nova, transformada pelo poder do sangue de Jesus? Quero lhe convidar hoje a fazer essas três coisas. Quem sabe alguém afastado dessa igreja ou de outra, o Senhor continua lhe esperando, como um pai aguardou o filho pródigo. Ele continua esperando a sua volta e o receberá com muito amor. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque por mais que as coisas estejam indo mal em alguma casa, a presença de Jesus é transformadora. E se houver alguém aqui, Pai, em cujo coração a palavra atingiu, eu peço a Ti que nesta noite possa abrir o coração para Jesus entrar, e entrando no coração, Jesus entra na família, porque Ele só entra na família quando entra em um coração daqueles que habitam aquela família. Quero pedir, Deus, por aqueles que nessa noite querem entregar a sua vida a Jesus, por aqueles que querem voltar à presença do Senhor, se afastaram, ficaram enredados, tentaram tantas vezes voltar, mas não conseguiram.
que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa falar a esses corações. Sintam-se tão amados, tão amados, tão amados, tão aguardados pelo Senhor, que hoje tomem uma posição. Quero pedir, Senhor, por aqueles que já aceitaram a Cristo, mas ainda não conseguem se desvencilhar de coisas pequenas, mas que para elas se tornaram grandes, estão entranhadas nas suas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, liberta-as nessa noite, para a glória do Teu nome. Eu vou convidá-los a virem à frente, a levantar a mão, posteriormente a virem à frente. Que ninguém venha por uma mera emoção, mas venha como quem responde à pregação, tomando uma posição. Ajuda, Senhor. Toda a igreja orando. Quero convidar você que de alguma forma foi tocado por essa palavra, quer entregar a vida a Cristo, quer convidar Jesus para entrar na sua vida e entrar na sua casa. Você que quer hoje voltar para o caminho do Senhor. Você que quer hoje tomar uma decisão de abrir mão daquilo que lhe tem aprisionado. Eu quero lhe convidar. Se esse é o seu caso, levante sua mão onde você estiver, para que eu possa vê-lo e orar por você. Alguém aqui? Lá atrás, Deus abençoe, aquele moço. Alguém mais? Deus abençoe aqui. Pode baixar sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Lá na galeria, aqui à minha esquerda, ao centro, à minha direita ali, Deus abençoe, estou vendo ali. Deus chama você para ser livre. Ser livre, ser livre. Alguém mais, além destes que levantaram a sua mão? Nós vamos cantar. Quero convidá-lo a ficar em pé. E eu disse que eu ia lhe convidar a vir à frente. Quero orar por você. Gente que hoje precisa ser liberta. Alguma situação na vida pessoal se tornou uma corrente aprisionando. Mas hoje Deus lhe chama para ser livre. Nós vamos cantar esse louvor enquanto cantamos. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar. Se houver alguém mais, saia, venha. Nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater. Ele te dá salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender. Eu sei que o Espírito de Deus está operando aqui. Amém, igreja? Quem sabe você, amado irmão, irmã, você já aceitou a Cristo, mas está preso por alguma coisa. Até quando você vai querer ficar preso? Dê um passo de fé e você vai ver que Deus entra com providência.
intervém. Se esse é o seu caso, pastor, eu já aceitei a Cristo, mas tem algo que eu não consigo largar. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Saia e venha enquanto cantamos o hino nessa noite. Quero pedir aqui os jovens, os irmãos, que as células venham abraçar aqui um casal. Quero pedir aos irmãos amados, será que algum abençoado pode vir aqui ficar junto desse casal? Por favor, vamos cantar, irmãos. Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar. Já muitas vezes a porta esperou, e agora ele volta a bater. Ele te dá salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender. Vamos cantar essa estrofe que cantamos mais uma vez, e com ela nós já vamos terminando o culto. Por favor, juntem-se mais aqui, por gentileza. Juntem mais aqui. Você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite? Você entendeu? Vamos cantar mais uma vez? Olha que mensagem. Eu sei que há pessoas aqui que estão tendo uma luta tremenda. Não é verdade? Uma luta tremenda. Uma luta tremenda. Vamos cantar mais uma vez. Abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar. Vamos ouvir a igreja. Olha. Amém. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui? Aleluia. Quero pedir aos irmãos amados que abracem, que acolham a todos vocês. Irmão Edilson, pastor Reuel estão ali para lhes dar uma palavra de boas-vindas. Se você identifica que pessoas do seu bairro, da sua amizade, é a hora de você ir ali convidar para a sua célula. E isso é só o começo. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque a palavra encontrou resposta nesses corações. Eu oro para que nada arranque a semente plantada. Quero colocar cada um diante do teu trono, pedir, Senhor, que o Espírito Santo venha habitar esses corações. Eu oro para que
essa noite seja uma noite inesquecível. Alguns que vieram talvez pedindo oração por conta de algo que precisam vencer. E nós ouvimos aqui que há necessidade também de decisão, de atitude. As coisas acontecem como uma resposta, como uma atitude nossa diante daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu peço a boa mão do Senhor sobre cada um. Quero pedir, Deus, pela igreja que está em campanha de jejum, de oração. Mais uma vez os pedidos colocados ali. Pela vida da irmã Mirela, Senhor, tua serva que está conosco aqui, necessitando uma cirurgia, numa situação tão delicada, Senhor. Cuida da tua filha. Nós oramos por ela, pela vida de Claudinei, seu esposo, pela vida do Marcelo, hospitalizado ali em Volta Redonda, pela vida da irmã Rosaura, tua filha, Senhor, que carece tanto, tanto, tanto da tua graça. Visita, Pai, aquela moça. Guarda a nossa semana. Essa semana, Pai, nós deveremos assinar a escritura da compra do terreno. Deus amado, nós estamos fazendo pela fé, confiando no Senhor, na fidelidade dos membros da igreja. É um desafio tão grande, mas eu creio que o Senhor vai honrar como já tem feito, Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos de acidentes, livra-nos de provocar acidentes, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor, desses elementos que lemos aqui, que fazem mal à casa, à família. Guarda o nosso lar, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Quero pedir a todos vocês que saiam para receberem uma palavra de boas-vindas. Breve palavra, muito breve palavra. O grupo pode cantar finalizando, pode ser a mesma canção se desejarem, ou outra, como quiserem. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Vá em paz, Deus abençoe. Pode ser.